Salve galera, começando mais um vídeo do canal Camisa 4 de Sérgio Ried. E hoje o assunto, como não poderia deixar de ser, é a vitória da seleção brasileira contra o Paraguai por 1-0, que garantiu a nossa seleção no Mundial de 2026. A gente poderia perguntar o seguinte: será que está nascendo um time nas mãos do italiano Carlo Ancelotti? Vocês lembram que aqui no canal a gente sempre falou que faltavam 3 coisas fundamentais para a seleção brasileira. Primeiro era a confiança, dos jogadores em si mesmos e no jogo coletivo. Segundo, faltava exatamente o jogo coletivo. Uma coisa depende da outra. E terceiro, estava faltando intensidade no jogo do Brasil, tanto com a bola quanto sem ela. E agora, dá para dizer que já temos um timaço? Claro que não, muito longe disso. Mas dá para ter esperança? Aí eu acho que sim. Porque o Brasil jogando com a intensidade que jogou contra o Paraguai, eu acho que é uma seleção difícil de ser derrotada por qualquer seleção do mundo. Eu acho que a gente criaria dificuldades para outras equipes, marcando desse jeito, desde os atacantes, pegando muito fortemente na saída de bola adversária. Eu acho que isso dificulta para qualquer equipe. Mas temos ainda muito para evoluir, para chegar entre os favoritos da Copa do Mundo. Estamos muito longe disso. Não é isso que eu quero falar, eu quero dizer que é difícil ganhar da gente. Como foi difícil para a gente ganhar do Paraguai, que tem uma seleção que não tem jogadores extremamente habilidosos, mas que joga com uma vontade, que fez com que ela tivesse 9 jogos invicta e que nesse meio tempo o Paraguai ganhou do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Só isso. Então a vitória contra o Paraguai não é contra qualquer time, é um time que se defende muito solidamente e que incomoda um pouco quando vai para o ataque, incomoda até em arremesso lateral, que foi como eles criaram algumas situações de perigo contra o Brasil. O que me chama a atenção nessa relação da imprensa brasileira com o Carlo Ancelotti é a boa vontade extrema. Ele convoca basicamente os mesmos jogadores de antes, claro que tem algumas novidades, vamos falar delas para frente um pouquinho aqui no vídeo, mas ele continua convocando, por exemplo, Alisson, Danilo, Marquinhos, agora voltou a chamar Casemiro e Richarlison, convoca Rafinha, Vinícius, que muitos jornalistas brasileiros chamavam de panelinha, que tinha que acabar a panelinha. Hoje não ficam revoltados, inclusive quando ele coloca no final do jogo contra o Paraguai o Danilo e o Richarlison em campo, que na minha opinião não deveriam ter entrado. Mas a imprensa respeita demais o Ancelotti, e isso acho que foi um ponto muito positivo para a seleção brasileira voltar a ter confiança. Os jogadores se sentem respaldados por esse técnico italiano, do qual também a gente vai dedicar um capítulo especial nesse vídeo. Quais foram, na minha opinião, os grandes destaques do jogo contra o Paraguai? Primeiro, eu quero dizer que o Bruno Guimarães finalmente chegou na seleção. Não fez um jogo totalmente brilhante, cometeu pelo menos um erro grave numa saída de bola que criou uma situação de perigo a favor do Paraguai, mas ele apresentou no jogo de ontem qualidades que ele apresenta praticamente em todos os jogos na Inglaterra e não vinha apresentando aqui no Brasil. Ele deu caneta, deu lançamento longo, deu chute em gol, se apresentou dentro da área, desarmou com muita vontade, chamou a torcida, demonstrando muita garra. Então eu acho que pelo menos Bruno Guimarães chegou, e isso dá esperança de que ele comece a desempenhar na seleção o futebol que ele joga no Newcastle. Casemiro, sem sombra de dúvidas, trouxe uma segurança muito maior para todo o sistema defensivo do Brasil, com muita liderança, qualidade na saída de bola. Ele não é um jogador virtuoso, com técnica muito refinada, mas é um jogador de muita liderança, de muita presença em campo e que impõe respeito até pela sua história também, e acho que dá muita confiança para os seus companheiros de meio de campo. O zagueiro Alex, que chegou na seleção se chamando Alexandro Ribeiro, jogador do Lyon da França, desconhecido por muita gente no Brasil, e que em 2 jogos, na minha opinião, praticamente já carimbou
a sua vaga na Copa do Mundo do ano que vem. Né? Não sei se como titular, né? Mas se ele não tiver uma contusão ou uma decadência muito forte nesse ano que ainda falta para a Copa, deverá ser convocado e é talvez a melhor novidade que a seleção apresentou nesses 2 jogos de eliminatórias agora em junho. O Matheus Cunha, eu acho que também não é um jogador espetaculoso, né, com uma técnica refinadíssima, mas o que esse cara entrega de vontade, circula em todas as áreas do campo, ajuda na marcação, né, nos escanteios ele é um leão dentro da área do Brasil, corre por todos os lados do campo, né, fez 2 jogadas de linha de fundo muito boas, né, na primeira o Vinícius não conseguiu alcançar, mas na segunda ele fez o gol, perdeu uma chance clara de gol, né, ao dar um peixinho no segundo pau, depois de uma boa jogada do Martinelli. Acho que era uma chance de gol que não podia perder, mas é um jogador que, para compor o elenco da seleção, é muito útil, né? E também acho que está caminhando para garantir uma vaga, né, nesse elenco da Copa do Mundo. Na minha opinião, não para ser titular absoluto, mas para ajudar bastante o time. Uma outra novidade boa no jogo contra o Paraguai foi que o ataque brasileiro se mexeu bastante. Trocaram de posições, não foi só o Matheus Cunha, mas acho que Rafinha, Martinelli, o próprio Vinícius se deslocaram mais em campo, deram mais trabalho para a marcação adversária, e isso é um bom começo. Eu acho que já é fruto também do respeito que esses jogadores têm pelo Ancelotti. Se um cara como o Ancelotti pede para fazer, eles fazem, se entregam, né? A intensidade que o Brasil jogou ontem é uma intensidade que a gente não via há muito tempo na seleção, e praticamente o jogo inteiro, né? Teve um momento, mais no final do segundo tempo, em que o Paraguai foi mais à frente, e de maneira sem muita criatividade, com muitos cruzamentos, escanteios, e especialmente arremessos laterais, o Paraguai criou alguma dificuldade para o Brasil. Num desses laterais, a bola rebateu dentro da zaga do Brasil, e o Júnior Alonso, aliás, deu uma cabeçada com algum perigo, né, perto do ângulo do goleiro Alisson. E a única jogada perigosa do Paraguai nasceu de uma saída de bola errada do Alexandre, lateral esquerdo, que perdeu a bola, propiciou um contra-ataque e a bola sobrou dentro da meia-lua, né, da grande área, para um chute frontal do atacante paraguaio, que felizmente para o Brasil foi no meio do gol, onde estava bem colocado o Alisson e fez a defesa. Mas eu reputo como uma chance clara de gol. De resto, o Brasil controlou completamente o jogo e fazia muito tempo que o Brasil não jogava 2 jogos sem tomar gol nenhum. O que, na minha opinião, falta muito para o Brasil ainda. Falta controle do jogo, falta maturidade, desenvoltura para ficar mais com a bola, para fazer circular mais essa bola quando está ganhando o jogo, né, e para manter essa vantagem. E falta um pouco mais de criatividade na frente, né? Aí é que eu acho que tem espaço para o Neymar voltar. Mas não seria qualquer Neymar. É um Neymar que se condicione fisicamente, e aí eu acho que a presença do Ancelotti também é muito importante, porque o Neymar sabe que o Ancelotti não vai convocar ele pelo nome e pelo passado que ele tem na seleção. Só vai convocar se ele estiver bem fisicamente e se estiver disposto a colaborar coletivamente na hora que o Brasil não tiver a bola. Então, eu tenho esperança que o Neymar, tendo o desejo de disputar uma Copa do Mundo e de ganhar a Copa do Mundo, ele vai fazer o que for necessário para o Ancelotti convocar. Acho que qualquer outro técnico brasileiro que estivesse à frente da seleção se sentiria meio que na obrigação de convocar o Neymar, desde que ele estivesse jogando regularmente, mesmo que não estivesse muito bem fisicamente. Mas com o Ancelotti, eu acho que todos nós sabemos que o Ancelotti não vai se curvar e convocar o Neymar para ser um peso para os demais jogadores carregarem. Mas com a criatividade que o Neymar tem, né, imaginem ele fazendo o papel do Matheus Cunha na hora que o Brasil tem a bola, né? Os tapas que ele pode dar, enfiada de bola, né? E enfim, usando a criatividade que ele tem para ajudar a seleção. Repito, não estou escalando o Neymar, não estou dizendo que ele tem que ser convocado. Estou dizendo que ele precisa fazer merecer ser convocado, mas nesse deserto de criatividade que nós temos visto na seleção brasileira, e inclusive no jogo contra o Paraguai também o deserto esteve presente, talvez um cara como o Neymar possa ser útil.
E aí, para fechar esse comentário, eu queria refletir com vocês assim, por que o Ancelotti está fazendo tão bem para a seleção brasileira? Eu acho que é uma somatória de coisas. É claro que ele veio com o seu histórico de um técnico vencedor, de um técnico que ganhou praticamente tudo como treinador de clubes, né? Ele ganhou várias Champions League, que é o maior campeonato de clubes do mundo. Ele ganhou campeonatos das ligas mais importantes da Europa, né, nas 5 ligas. Me parece que é o único que ganhou isso. Ganhou na Itália, ganhou na França, ganhou na Espanha, ganhou na Alemanha e ganhou na Inglaterra. Foi campeão desses países todos, né? Então é um treinador muito respeitado em todo mundo. Ninguém ousaria questionar a competência do Ancelotti, né? Claro que o Real Madrid esse ano fez uma campanha muito ruim, tanto no Campeonato Espanhol como na Champions, né? E o Ancelotti é um pouco responsável por isso, mas acredito que há um desgaste natural depois de muitos anos, né? E o Real Madrid também teve muitas contusões que atrapalharam, né, a sequência de jogos do time. Mas o Ancelotti chega com esse cartel, e aí a imprensa brasileira respeita ele, os jogadores respeitam muito ele. Você tem vários brasileiros que trabalharam com o Ancelotti, e você não encontra um que fale mal dele. Todo mundo ressalta o caráter correto dele, o jeito franco e direto de conversar com os jogadores, o senso de justiça que ele tem para tentar botar para jogar os melhores em cada momento. Não tem medo de tirar possíveis estrelas e colocar na reserva. Então tudo isso o Ancelotti traz de bom para a seleção brasileira. E também eu acho que é inegável que um cara do tamanho dele chegar no Brasil e tentar se integrar à cultura brasileira, procurar conhecer tudo da cultura do Brasil, tentar uma relação boa com a imprensa, tentar aprender a falar português mais rapidamente, tentar se fazer entender. Eu tenho visto, e realmente na minha avaliação, ele chegou com muita humildade, apesar de todo o peso que ele traz para a seleção brasileira, né? O fato de aonde o Brasil vai, né, foi assim no Equador, tem sido nas cidades que o Brasil visita, como foi o caso de São Paulo, ele traz a imprensa internacional para acompanhar o Brasil, ele traz um respeito de todo mundo, né? No Equador, os jornalistas do mundo inteiro, né, procuraram muito mais o Ancelotti que qualquer outro jogador brasileiro, e ele se porta com uma humildade, né? Ele não se porta como uma grande estrela da companhia, né? Ele valoriza o que ele tem. Você vê que ele não reclamou nada da estrutura, né? Não reclamou nada dos jogadores. Vou dar um exemplo aqui de uma colocação que ele fez numa entrevista, né? Inclusive quem reportou isso pela primeira vez foi o Casagrande, que é um cara muito crítico à seleção, que é um desses que falava em panelinha e tal, e que agora eu vejo com muito mais boa vontade, até por causa do Ancelotti, né? Porque o Casagrande jogou na Itália na mesma época que o Ancelotti jogava, então ele disse que tem 7 anos de convivência como adversário, pediu para ser recebido pelo Ancelotti, foi recebido, e uma das coisas que o Casagrande ressaltou foi quando o Ancelotti falou assim: olha, eu fiquei surpreso que os jogadores brasileiros da seleção não ficam no celular o dia inteiro, né? Eles deixam o celular de lado e eu vejo eles sentando, jogando jogos de diversão dentro da concentração, conversando um com o outro, enfim, interagindo. E o Ancelotti também falou que ele viu muito compromisso com a seleção, muita vontade de treinar, de se dedicar, de cumprir as ordens e de servir o espírito coletivo da seleção. Se um outro técnico brasileiro falasse isso, né, eu tenho certeza que algumas pessoas da imprensa, inclusive o Casagrande, né, e não quero perseguir o Casagrande, como eu acho que ele faz com alguns jogadores, mas eu acho que os nossos jornalistas diriam que o técnico já entrou na panelinha, que já é paizão, que já foi cooptado pelos jogadores e assim por diante. Mas quando é o Ancelotti que fala isso, olha, estou vendo compromisso, estou vendo vontade de interagir, de se integrar, estou vendo os caras desligando o celular, não há por que alguém duvidar, né? E acho que começa a voltar um certo respeito até pelos jogadores, né? Porque o que eu leio na imprensa do exterior é que os jogadores brasileiros
que são tratados no Brasil como mimados, como jogadores que não gostam de treinar, eu vejo os técnicos estrangeiros que dirigem esses caras no dia a dia e vejo os companheiros de equipe só falarem bem desses jogadores, inclusive do Neymar, né? Eu não conheço um ex-companheiro de clube do Neymar ou um ex-técnico do Neymar que tenha falado que ele é um cara que não se dedica nos treinos, que pipoca, né, que tem preguiça, que age com estrelismo com os jogadores novos que sejam. Ao contrário, eu vejo jogadores novos que sobem quando o Neymar está no auge dos clubes, agradecerem muito o jeito carinhoso e afetivo como o Neymar recebe esses caras. É só para dar um exemplo, né? Então eu acho que aqui no Brasil tem muito má vontade. Quando o jogador perde um pênalti, é porque ele menosprezou o adversário, fez pose, é porque usa brinco, porque tem tatuagem, porque corta o cabelinho na régua, né? Já falei disso muitas vezes aqui no vídeo, né? Todos esses defeitos, entre aspas, que tem os jogadores da Argentina e que são campeões do mundo, né? A mesma tese que não pode convocar jogador brasileiro que joga no exterior porque eles não têm mais nenhuma ligação com o Brasil, não dão bola para os brasileiros e não sei o quê. A Argentina é campeã do mundo com um elenco praticamente todinho jogando no exterior, né? Mesma coisa nas seleções aí da França, que tem vários jogadores jogando fora da França, né? E que foram campeões do mundo recentemente, em 2018. Então, sabe, eu acho que muitas vezes a crítica, ela se apega em detalhes que não têm muita importância. Eu acho que você tem que olhar para o jogador e dizer assim, mesmo aquele que você não gosta como pessoa, pelo caráter, pela pose, pela arrogância, como eu, por exemplo, nunca gostei do Romário como pessoa, mas você vai dizer que o Romário não jogou bola em 94? Não dá para dizer, né? O Edmundo nunca foi um exemplo de cidadão para mim, mas teve 2 anos que o Edmundo jogou futebol ao nível dos melhores do mundo. E eu não sou jornalista profissional, mas eu acho que o jornalista teria que reconhecer isso. Não pode ter preferência. Eu, particularmente, não gosto do Gabigol como pessoa, com a pose dele em campo. Não gosto do Hulk como pessoa, como jogador chorão, reclamão. Mas quando eles jogam, e na maioria das vezes eles jogam bem, eu sou obrigado a, quando falar com alguém sobre isso, a dizer assim, a reconhecer. Esse cara jogou muita bola hoje. É simples assim. Joga bem, você elogia, joga mal, você critica. Mas não precisa fazer a política de terra arrasada. Então eu acho que isso que está mudando um pouco na seleção. E agora, com esse relaxamento, né, do dever de classificar o Brasil para o Mundial estar sendo cumprido, tendo sido cumprido, eu acredito que criam-se as chances para um relaxamento melhor. O próximo jogo nosso é contra o Chile, no Brasil, com o Brasil classificado e o Chile sem chance nenhuma de ir para a Copa do Mundo, né, sendo lanterna da eliminatória. Acho que é um jogo que tem tudo para o Brasil apresentar um futebol mais vistoso, forte coletivamente, né, e um futebol que comece realmente a dar uma cara um pouquinho melhor de uma equipe que possa chegar com alguma chance de disputar coisas grandes na Copa do Mundo do ano que vem. Por enquanto estamos longe disso, mas o meu sentimento é que a gente começa assim a montar uma equipe, né? E isso é o que mais estava faltando para a gente, era jogar com espírito coletivo, cada um jogando mais pela equipe do que por si mesmo. E isso eu acho que deu para ver nesses 2 jogos do Brasil, o primeiro com muita pouca criatividade, o segundo já indo para cima do Paraguai, tendo dificuldades, mas mostrando uma equipe mais ofensiva, criando mais chances e principalmente nos 2 jogos não dando chance nenhuma para os adversários que estão muito bem nas eliminatórias, virtualmente já estão na Copa do Mundo, tanto o Equador como o Paraguai também, né? Acho que não tem dúvida sobre isso. Por hoje é isso, meus amigos. Obrigado por terem acompanhado o nosso vídeo e até o nosso próximo encontro aqui no canal Camisa 4. Um abraço.